Mas antes de tudo, o nosso público, né, que nos assiste, queria que você falasse quem que é o Tarcísio, né? Da onde que ele veio, qual que é a história, um pouquinho, breve e rápida. Legal, Quem que é você e como você chegou até a Veneto. Como que o Tarcísio se tornou o Veneto, né? Hoje me Isso. chamam de Veneto, que é o nome da empresa. Bom, eu sou um cara que eu me sentia um pouco atrasado ali para definir o que eu queria fazer da minha vida. Com relação à profissão, né? Eu já quis ser médico, eu trabalho desde cedo, eu sempre ajudei meus pais, fazia chocolate com a minha mãe, trabalhei na lanchonete dos meus pais. E por trabalhar desde cedo, eu nunca consegui ficar parado, assim. O trabalho sempre foi muito importante para mim. Teve uma época que eu briguei com meus pais, fui trabalhar numa pizzaria, fui trabalhar de servente de pedreiro, alguma coisa eu precisava fazer para, além do estudo, ter alguma atividade ali ao longo do dia. E eu demorei para enxergar aonde estava a minha paixão, porque eu trabalhei com várias coisas e eu não me sentia realizado, eu não me sentia feliz. E eu pensava assim, será que trabalhar é sempre assim? Você vai fazer alguma coisa e não tem jeito de ser legal, então vamos embora. Isso com quantos anos? Cara, eu comecei na faculdade, eu entrei, depois que eu voltei lá eu fui militar, tentei a carreira militar, não gostei também, com 18 anos. Voltei com os 19, eu entrei na FATEC. Fiz o vestibular, entrei na FATEC, seguindo um pouco dos passos do meu irmão. E aí comecei um trabalho ali com tecnologia, era analista de sistemas, trabalhei numa multinacional, fui promovido, fazia um bom trabalho, mas eu não sentia aquele tesão, sabe, de você querer mais daquilo. Eu olhava para o meu chefe e eu falava assim, putz, eu não quero fazer o que ele faz. Eu não me vejo fazendo o que ele faz. O meu irmão, que era um cara que me inspirou a trabalhar com aquilo lá na época, ele gostava muito e eu olhava para ele e não via a mesma coisa em mim, sabe? E aí eu ficava pensando, será que é isso? Trabalhar, então, é essa coisa meio chata? Que eu vejo que, na verdade, todos os empreendedores que eu já conheci e que acredito que eu vou conhecer, existe uma coisa de não aceitar aonde está, né, cara? Quando ele não está ainda realizado profissionalmente, espiritualmente, familiar, ele não consegue ficar, né? Ele precisa se mexer e buscar aquilo que realmente dê tesão, né? Você se sente inquieto, né? Eu me sentia assim, eu me sentia desmotivado e inquieto e pensando o que eu tenho que fazer para me sentir realizado profissionalmente. E não era só aquele simples trabalho de você ir para a empresa, cumprir a sua jornada. Aquilo não me preenchia, sabe? Aquilo não me... E o interessante também é que a gente começa sempre, o empreendedor começa sempre desde novo, né? Pelo que eu vi, até 14 anos você trabalhava, foi trabalhar vendendo, acho que chocolate? Foi, eu fazia os chocolates com a minha mãe, vendia, levava para a escola. Eu sempre tive vergonha, sabe? Eu acho que eu poderia ter me encontrado mais cedo se eu tivesse quebrado um pouco essa barreira. Eu tinha vergonha de vender, eu tinha vergonha de me comunicar com as pessoas. Até hoje eu me considero uma pessoa tímida, ainda um pouco introvertida quando eu estou num ambiente novo, sabe? Eu tenho que trabalhar um pouco isso, de ser mais expansivo e estar melhor nos ambientes. Mas o interessante, justamente até por causa do podcast aqui, é exatamente isso, que eu quero trazer você e tantos outros empresários para que se tiver outro Tarcísio ali tímido, sim, que ele veja a sua história e fala, cara, vou pegar a experiência desse cara e vou fazer diferente, né? Verdade. É muito interessante isso. E, cara, aí depois disso, quando que você falou, cara, eu vou empreender? Eu vou contar quando foi o ponto de virada, assim, que eu entendi que esse era o caminho. Eu me lembro até hoje, eu trabalhava nessa empresa de tecnologia, eu era analista de sistemas. E eu trabalhava com banco de dados, então eu fazia atendimento de chamados, problemas quando aconteciam nos sistemas, eu acessava ali os bancos de dados. E por um acaso, eu fui parar numa base de dados ali que tinha o valor do salário dos analistas e o valor que o cliente pagava por cada analista. Na época, o número era mais ou menos assim, a empresa, o cliente pagava cerca de 20 mil reais para um analista estar ali, por aquela cadeira, né? E o analista recebia cerca de 3 mil reais. Eu falei, caramba, eles pagam 20 mil, eu ganho 3, né? Os outros 17 ficam, claro, mérito da empresa que construiu aquilo tudo. Aquela conta, né? Que a gente... E eu não vou reclamar, mas eu falei que eu quero estar do outro lado. Eu não quero estar ali recebendo uma fração. Eu quero poder ter acesso a outras coisas. E ali eu entendi que, assim, não é o caminho ser CLT, trabalhar numa empresa, não é o caminho que vai me levar à prosperidade que eu busco. Então, o caminho teria que ser dono de um negócio, ter alguma coisa. Na época, um amigo me convidou para uma empresa daquelas de marketing multinível. Eu sempre tive muito preconceito, cara. Até hoje eu ainda tenho alguns, mas na época eu achei interessante a ideia, minha esposa apoiou e vamos junto. Fomos juntos naquele projeto, minha filha estava para nascer, minha esposa estava grávida, e nós iniciamos então esse projeto numa empresa de marketing multinível.
Tanto que não foi tão legal que a empresa nem existe mais. E não considero um bom caminho para quem quer empreender. Eu acho que ele é cheio de ilusões, cheio de... Mas para você a experiência valeu? Mas valeu para mim porque me mostrou um caminho de ter o meu próprio negócio. E eu senti o sabor de ter o meu próprio negócio e os resultados baseados no meu esforço e no meu trabalho. Então ali me destravou um pouco isso. Eu tinha que ir na casa das pessoas para apresentar o plano. E aí, sabe como que é multinível? Você deve saber. Você reúne os amigos da pessoa na casa dela, aí você vai lá e apresenta. Aquilo me destravou um pouco e me mostrou que era interessante, que era possível e que o sabor do resultado do seu trabalho tinha um sabor diferente do salário no final do mês. Sim. E ali, pronto, ali me destravou. O marketing multinível não deu certo, gastei um monte de dinheiro, estourei os meus cartão, os dos meus amigos também. Mas tudo bem, foi uma experiência válida. Eu acho que na vida ou você está ganhando ou você está aprendendo. Sim. Ali eu estava aprendendo, não estava ganhando. Na verdade, eu acredito que você sempre está ganhando, né? Porque Sim. se você não deu certo um negócio que você fez, você ganhou experiência. Verdade. Deu certo o negócio que você fez, você ganhou o seu negócio. Entendeu? Então, acho que tudo você ganha. Você olhando para o lado positivo das coisas, eu acho que perder você nunca perde. Mas para isso você tem que estar olhando por esse lado, né? Você tem que estar atento para isso. Se você vibra na reclamação, se você pensa muito o mundo que está errado, é o sistema que está contra mim. Se você pensa assim, você não consegue enxergar. Que Sempre você mais fácil achar que a culpa é do outro, É sempre né? mais fácil. E eu sou um cara comum, você falou, eu sou um cara comum, eu sou um cara tímido, introvertido, que demorou para encontrar a minha vocação. Eu sinto que demorei, mas hoje eu olho para trás e acho que não. E eu sou um cara esforçado. Eu acho que se eu puder colocar um grande trunfo da minha jornada, que eu vou contar um pouquinho mais, eu sempre fui esforçado e otimista. Duas coisas que eu sempre fui, esforçado e otimista. E eu sempre assumi a responsabilidade pelo meu sucesso. Eu sempre assumi a responsabilidade pelas minhas conquistas. Então, se deu certo, a responsabilidade é minha, se deu errado também. O que eu posso aprender, o que eu posso melhorar? É assumir a responsabilidade de protagonista da sua vida. E isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas têm dificuldade. Porque o governo não ajuda, porque os juros é muito alto, porque, puxa vida, olha quanto que custa o aluguel, eu não tenho condições. Cara, você é protagonista da sua vida. Na minha região aqui, os empresários falam do meu setor, aqui ninguém paga o preço que eu cobro. Sai daí, então. Sim. Vai para outro lugar que paga. Você está no lugar errado, né? Então você está no lugar errado. Ou você tem a estratégia errada, ou você não está sabendo se comunicar. Então, colocar a culpa no outro. Aqui ninguém paga, no meu bairro ninguém me valoriza. E você? É você que tem que se valorizar, é você que tem que fazer alguma coisa. Assumir a responsabilidade. Então, se eu pudesse colocar 3 palavras aqui que a gente falou: otimismo, atitude e assumir a responsabilidade, ser protagonista da sua história. Isso todo mundo tem que ser, porque senão você vai ficar ali ou vivendo a história de alguém ou lamentando que a vida vai passando e daqui a pouco você não construiu nada. Se você não der o primeiro passo, você sempre vai colocar a culpa em algo, ou em alguém, ou na sorte, ou em Deus, ou em qualquer coisa, porque quando chega lá na frente, você fala, cara, mas você teve tanta oportunidade, entendeu? Um monte de coisa bateu na sua porta e você não agarrou. Quantas vezes a gente mesmo fala assim, nossa, se eu fosse mais novo, eu acho que eu não teria errado tanto. Cara, para não errar tanto, você precisa se especializar, você precisa estudar, você precisa se dedicar. Precisa passar pelo processo. Pegar né? a experiência de pessoas que já chegaram. Verdade. Porque o espelho de outras pessoas ali, cara, é o que faz você não querer errar. O cara fala assim para mim, cuida da parte financeira. Aí você fala, opa, se ele tá me dizendo que é para cuidar da parte financeira, ele já pastou na parte financeira. Se ele tá falando para eu fazer um curso, para eu me especializar, é porque ele já fez. Por que eu não posso pegar o caminho melhor com ele? Sim. Porque a nossa geração, cara, os nossos pais, de certa forma, não ensinaram a gente a ser empreendedor, na maioria das pessoas, né? É uma geração de que você tem que trabalhar, assalariado, um bom emprego, se aposentar, estabilidade, se aposentar e tá tudo certo. Já a nossa geração é a geração do empreendedor. E é o que a gente vai conseguir passar para os nossos filhos. Sim. Se eles vão agarrar essa oportunidade ou não, sabemos. isso vai ser escolha deles, cara. Você teve muitas pessoas que te ajudaram ou você teve uma dificuldade com isso? Cara, eu sempre tive pessoas que fizeram parte da minha jornada e fizeram a diferença. O meu irmão mais velho é um cara que foi um mentor e ainda é até hoje um mentor para mim. A minha esposa sempre me apoiou. Eu
eu não tenho como reclamar assim de, eu fui muito solitário. Não, sempre que eu precisei, minha família de modo geral, a família da minha esposa, sempre tive apoio, tive bons professores, tive boas inspirações, sabe? Sempre procurei olhar o melhor de cada um e me inspirar em pessoas que me ajudaram uma coisa que eu falo, o sucesso deixa rastros. É o que você estava falando. Algumas pessoas já trilharam aquele caminho e podem te ajudar a fazer esse caminho também. Então, o sucesso deixa rastros, quer dizer o quê? Que você tem que aproveitar, aprender com outras pessoas, não precisa inventar a roda. Você pode pegar um caminho que já o mato já está ali, já está mais baixo. E aí ser grato, né? Ser grato, porque você pega uma ajuda sua, porra, tem que ser grato depois. Fala, puta, esse cara me ajudou. Esse cara foi ali, me auxiliou, né? Porque as pessoas também têm muito de ingratidão também, né? Eu procuro retribuir, sabe? Eu acho que eu aprendi muito, aprendo muito. A minha história no YouTube é uma história de retribuição, porque eu aprendi muito no YouTube. Então eu falei, eu quero colocar um pouco ali também. A sua virada de chave foi o nascimento da sua filha? Foi o nascimento da minha primeira filha. Então eu tive aquele contato com o marketing multinível, que me deu ali o sabor de viver as suas próprias realizações, né? De saber o resultado do seu trabalho em si. E ali despertou o negócio do empreendedor. Mas ele estava meio adormecido ainda. Quando nasceu minha filha, cara, mudou totalmente a minha visão de mundo. Cara? Demais. Demais. Né? Eu acho que o homem vira homem ali, né, cara? Eu escutei um cara falando isso, ele falou assim, você nunca vai passar, se você não tiver filhos, tem certas coisas na vida que você nunca vai enxergar da maneira que um pai enxerga, um pai ou uma mãe. E eu sei disso porque, de maneira inconsciente, aconteceu comigo. Minha filha nasceu e eu fiz uma reflexão muito profunda. Eu falei, hoje eu trabalho com algo que eu não gosto, eu não sou realizado profissionalmente, eu levo uma vida ali empurrando com a barriga e eu quero ser um exemplo melhor para ela. Eu quero ser um exemplo melhor para ela. Eu já falei isso algumas vezes quando eu conto a minha história e recentemente, quando a gente bateu 1 milhão de seguidores no YouTube, a galera lá da Veneto pediu para o pessoal gravar um vídeo e minha filha também gravou um vídeo. Cara, eu me emocionei demais, eu não consigo nem assistir esse vídeo, eu não consegui nem editar esse vídeo, porque a minha filha fala justamente o seguinte, ela fala assim, pai, quando eu crescer eu quero ser que nem você, eu quero fazer as coisas como você faz, porque você faz de coração, porque você não pensa só em dinheiro, porque você é um exemplo para mim. Cara, a hora que eu escutei ela falando isso, sabendo que tudo que eu faço hoje, até arrepio quando eu falo, foi muito pensando nela, em ser um bom exemplo para ela, em deixar um legado. E eu acho que a nossa contribuição para o mundo, cara, são os nossos filhos. Como é que você cria o seu filho? O que ele vai ser no mundo? A próxima geração depende da gente, de como que nós vamos criar os filhos. Como é que eu posso ser um homem melhor para o mundo? Eu posso criar um filho, eu tenho um menino e 2 meninas. Se eu criar meu filho, ensinar ele a respeitar as pessoas, a respeitar as mulheres, a ser um bom marido, um bom pai, essa é uma contribuição que não tem preço para o mundo. Ensinar minha filha a ser uma pessoa legal, a ser um bom exemplo também, a saber como educar os seus filhos, a saber ser uma contribuição para a comunidade, ensinar, aprender e tudo mais. Então, quando você ensina valores para os seus filhos, você está deixando uma geração ali que vai fazer um bom trabalho. E dá o up na nossa vida, né? Nossa. Dá o up pra gente falar, agora... Cara, se tiver que aguentar desaforo na rua, eu aguento. Se tiver que chefe me xingar e eu baixar a cabeça, eu vou baixar, porque... Não sei como você vai fazer. É diferente quando você tem um filho. Eu falo às vezes, putz, se eu não tivesse filho, eu teria mais tempo livre, eu teria mais energia para fazer as coisas, porém, acho que eu não teria a mesma motivação, eu não teria o mesmo propósito de vida. Então, eu sou muito grato, assim, à minha trajetória. Ser pai é uma coisa que eu amo ser pai, sempre quis ser pai. Fui pai cedo, com 23 anos. Então, com 23 anos, nasceu a Júlia, e eu falei, eu preciso fazer algo para ser inspiração para ela, principalmente, em primeiro lugar para ela. E aí foi quando eu despertei, eu falei, não, eu preciso mudar de carreira. Se eu não estou bem aqui, quanto mais tempo eu ficar aqui, fazendo algo que não vai bem para mim, mais isso vai me consumir energia, me deixar mal. E aí eu entrei no Senai para fazer um curso de manutenção automotiva, falei, vou ser mecânico, vou comprar umas ferramentas, eu gosto muito de carro. Sempre gostei muito de carro, sou apaixonado por carros desde criança, eu sei o nome dos carros, eu sei o modelo, eu sei, sempre quis dirigir, tirar carta, ter o meu próprio carro, então carro para mim é uma paixão. Mas você não entrou pela grana. Não, eu entrei pela paixão. Pela paixão. Eu entrei porque teve gente ainda que falou pra você que quem faz Senai ganha R$1.000? O cara que sentava do meu lado, na empresa falou, quem faz Senai não ganha mais que um salário mínimo. Eu tinha vergonha de falar na empresa que eu fazia um curso do Senai. Eu ia escondido, eu não postava nada no Facebook na época, porque eu não queria que ninguém soubesse. E por que o setor automotivo, cara? Além dessa paixão que você falou que tem. Eu vejo que é um setor muito próspero também, um setor que cresce muito, que se desenvolve muito, que tem várias ramificações. Então, a indústria automotiva é uma indústria
Gigante, gigante. E por gostar muito de carro, eu saberia que eu poderia passar pelo processo ali de conhecer e descobrir o que realmente eu gostava de fazer. Porque uma coisa é você trabalhar com algo que você não gosta, qualquer empecilho te incomoda muito. Agora, se é algo que você gosta, os empecilhos eles acabam sendo mais leves e você supera melhor. Porque assim, um pouco assim que eu te conheço, né, cara, eu percebi que você não se acomoda na onde você não gosta, né? Tanto lá, que nem você falou, do exército, de outros trabalhos. E aí você chega no ramo automotivo que você ainda não sabia se você tinha uma paixão sobre o que você iria fazer. Verdade. Né? É um risco também ali risco. naquele momento, Foi. porque você já era pai, você vou estudar e... Ou vai ou não vai, né, cara? Minha cunhada falou uma coisa pra mim uma vez. Falou assim, você gosta muito de fazer no seu carro, né? Mas será que você vai gostar de fazer no carro dos outros? Porque a paixão por carros tem um pouco disso. Eu gosto do meu, eu cuido do meu carro, eu faço com o maior carinho. Mas é porque ele é meu. Não quero mexer no de ninguém. E aí eu fui fazendo testes. O que eu fiz para não ser um risco tão grande? Eu fui fazendo um teste aos poucos ali. Então eu comecei o Senai e eu comecei a fazer renda extra. Cara, renda extra foi mágico na minha vida, porque é outra coisa. Quantos anos você tinha aí nessa época? Aí? 24, 25 24 anos. 24, 25 anos. Hoje você tem? 35. 35. Foi 10 anos atrás 10 que eu anos comecei atrás. essa jornada. Renda extra, cara. Renda extra é um negócio delicioso, porque você tem o seu salário, o seu garantido no final do mês, e tudo que entra a mais tem um sabor diferente. E eu falei, eu vou começar esse negócio pelas beiradas. Comecei o Senai, comecei a entender mais de carro. Eu já gostava de carro, mas eu comecei a aprender sobre carros. Aí eu virei a referência na família quando o assunto é carro. Quebrou meu carro, o que eu tenho que fazer? Eu ia lá e tentava entender. Se eu não soubesse resolver, eu levava em algum lugar, eu já não era mais enganado, por exemplo, Sim. numa oficina. E se você não soubesse, já aprendia aquele pedaço ali que você já ia estar do lado do cara, né? Aprendia, perguntava pro professor no Senai, dava um jeito. Mandava no grupo dos alunos, alguém ia saber. Eu entrava em fórum não, né? Era um grupo do Facebook lá de mecânicos, e o pessoal mandava lá, meu carro tá com isso, isso e isso. E eu tentava responder o que era, ou então eu ia ver nos comentários, galera. Então eu fui aprendendo. Eu comecei a fazer duas coisas nas horas vagas. A consultoria, que eu ajudava as pessoas a comprar ou vender carros. E também manutenções, revisões de carros. Consultoria era assim, eu quero vender meu carro, eu não sei vender carro. Eu pegava esse carro, dava um talento nele, uma limpeza, meio que superficial, uma limpeza no motor, consertava alguma coisa quebrada, era uma roda que estava ralada, eu consertava, mandava consertar, fazia alguma coisa, anunciava e vendia o carro. E cobrava 1% do valor do carro como comissão. Cara, teve carro que eu vendi em 2 horas. E era um trabalho delicioso para mim. Não me dava tanto trabalho, assim, não consumia muito tempo. E eu gostava de fazer. Isso era extra, né? E era um extra. Então, teve uma vez que eu vendi um Jetta, nunca vou esquecer desse carro, era um Jetta branco, 2012, eu vendi ele por R$71 mil. 1% dá R$700. E esse acho que eu cobrei 2%, eu já tinha subido o preço. Minha esposa falava, você tem que aumentar o preço. Minha esposa sempre foi aquela que apoiava, mas também criticava e incentivava a estar sempre crescendo. 2%, R$1.400 num serviço de venda ali, era praticamente o salário. Eu ganhava R$2.000 por mês nessa época. Então era praticamente o meu salário numa renda extra. Você entra naquele pensamento, se eu fizer duas vendas dessa por semana, no final de semana, e por mês, eu já ganho mais do que o meu salário que eu estou trabalhando lá, né? O mês inteiro. Então é gostoso isso. E eu fui validando o negócio, então você perguntou do risco. Realmente, mudar de profissão com uma criança pequena, com a responsabilidade de uma família, é um risco. Eu saí daquele emprego de TI e fui trabalhar na Porto Seguro para ganhar metade do salário. Na entrevista, a moça perguntou assim, viu, mas eu estou vendo aqui o seu salário anterior e esse salário aqui, você vai ganhar metade. Você tem certeza que você quer isso? Mas eu queria ir aos poucos, saindo do negócio que eu não gostava e entrando no universo automotivo. O professor do Senai me ofereceu esse emprego lá na Porto Seguro, eu aceitei. Não era exatamente Mas o que era eu queria. exatamente o que... Não era. Eu achei que era. Na verdade, assim, foi muito mais assim para quebrar um galho para ele, foi muito mais para tapar um buraco lá para ele do que para a minha carreira. Mas mudou o ambiente, já foi bom. Mudei de ambiente. E aprendeu alguma coisa também, aprendi coisas né? novas, aprendi coisas novas. E aí eu saí para ganhar metade, a mulher da Porto Seguro falou, mas como é que você vai ganhar metade? Você vai ter motivação para vir trabalhar? Eu falei, bom, eu tenho minhas rendas extras também, e isso não é bom numa entrevista, né? Porque a pessoa que tem renda extra, ela pode, de repente, voar rapidamente, né? Mas foi uma jornada legal, fiquei 1 ano lá na Porto Seguro, até que nasceu meu segundo filho. E aí foi uma outra virada de chave. Então a primeira filha, que foi a Júlia... O primeiro foi o pontapé, o segundo falou... O segundo foi um empurrãozão total. Nasceu o Felipe em janeiro de 2017. Segundo filho já é uma vibe diferente, você já tem um pouco mais de experiência e tal.
E eu queria muito acompanhar o parto, acompanhei toda a gestação, eu sempre acompanhei de perto todos os exames, tudo. E minha esposa ficou doente, 39 semanas de gestação, ela teve uma infecção e precisou ser internada. Eu fiquei com ela um dia, 2, aí fui trabalhar, adiantei tudo que tinha para adiantar, fiz o máximo aquele dia, eu trabalhei por 3 naquele dia. E no final do dia mandei um e-mail pro meu chefe, falei assim, ó, tô saindo agora, deixei tudo resolvido, mas amanhã eu não venho porque eu vou passar o dia com a minha esposa no hospital, não tem ninguém para ficar com a minha filha também, a gente teve que se desdobrar lá. E ele me ligou, assim que ele viu o e-mail, eu estava no carro, indo pro hospital, ele me ligou. Cara, seguinte, tô contando com você aqui amanhã. Que absurdo. Eu falei, mas eu tô com a minha esposa lá, meu filho pode nascer a qualquer momento, eu quero acompanhá-la nessa fase, ela tá com uma situação delicada. Aí ele falou assim, você tem um compromisso com a gente, amanhã eu espero você aqui às 8 horas. Eu falei, cara, sinto muito, não estarei aí. Possivelmente um cara que não tem família, né? Tem. Ele me contou depois uma história, ele falou, meu filho nasceu, eu estava trabalhando em outra cidade, porque a prioridade para mim é o trabalho. Eu falei, então, para você é, para mim não é. Para mim a prioridade é minha família. O trabalho é um meio que a gente tem para conquistar as coisas, para viver as coisas, para ter condição, para ter... Mas não é o fim. A minha família era mais importante. Resultado, naquela madrugada nasceu o Felipe, da noite, do dia que ele me ligou para o dia seguinte, à 00:17 ele nasceu, e eu estava de licença paternidade, então eu não iria trabalhar de qualquer maneira. Aí mandei o documento lá, que nasceu o Felipe, e eu estava de folga 5 dias, né? O pai tem direito a 5 dias. Cara, aquilo foi muito chato, assim, para mim. Eu queria muito, eu ia estar lá, eu ia faltar, não ia ter problema. E aí, assim que eu voltei, ele me mandou embora. Ele só esperou ali uns 15 dias, me demitiu, sem justa causa, né? Sem aviso prévio, então me pagou aviso prévio. Eu ainda dei sorte, eles não tinham depositado meu FGTS, então pagaram uma multa de um salário. E assim que eu saí, o Michel Temer liberou o FGTS das contas inativas e eu saquei o FGTS do emprego antigo. Então, eu peguei esse dinheiro, demitido, um filho recém-nascido, e falei, agora que eu vou montar meu negócio, vou me dedicar 100%. Foi aí que eu falei, agora Arriscou 100%. novamente. Arrisquei novamente. Então, você cara, acha mas eu que sempre pro tive muita... empreendedorismo, se arriscar é essencial também, essencial. né? Não tem decisão fácil. Não tem decisão fácil quando você quer empreender. Não tem assim, eu vou esperar o momento exato, o momento ideal. O momento ideal não existe. Mas eu estou com medo, eu vou esperar o medo passar. O medo não passa, o frio na barriga não passa. Cada decisão que você toma, cada passo da jornada vem carregado de emoção, carregado de medo, de frio na barriga. Faço isso ou aquilo, isso ou aquilo, isso ou aquilo. Intuição. Você vai ter que ouvir um pouco a sua intuição. As decisões que são tomadas baseadas na sua intuição, normalmente, pela estatística, tendem a ser mais assertivas. O empreendedor, ele precisa ter atitude. É atitude. Se você fica esperando, e eu fiquei esperando. Depois que eu fui demitido, eu falei, cara, esperei demais. Eu deveria ter pedido a conta muito antes e ter feito isso muito antes. Eu sinto que eu esperei demais. E baseado nessa experiência, eu falei, a partir de agora, eu vou acreditar mais naquilo que eu acredito. Na minha intuição. Na minha intuição. Eu vou acreditar mais nas minhas decisões. E, cara, até hoje a gente toma decisões que não são fáceis. Sim. E a gente tem que tomar. E aí você fala, não, vou fazer e vou fazer dar certo. Já que eu tomei a decisão, agora é minha responsabilidade fazer dar certo. Como? Eu ainda não sei. Mas vai acontecer. Mas vai acontecer. E eu farei o que precisar ser feito. E a responsabilidade é minha. Entra de novo naquilo que eu falei, assumir o risco e assumir a responsabilidade. Não deu certo por causa do governo. Não deu certo porque você não soube fazer o que precisava ser feito. Se o governo é esse, ele é esse para todo mundo. Se o presidente pôs aquela regra para todo mundo, porque o governo é o seu sócio, paga muito imposto, todo mundo paga. A regra do jogo é essa. Ou você faz o que precisa ser feito, ou você fica chorando e ele não faz nada. Procrastinando, né? É.